Nesse vídeo você vai saber por que nós temos a ansiedade e por que ela é necessária para a nossa vida, bem como alguns sintomas. Meu nome é Kennedy Moraes e vamos conversar sobre isso. Primeiramente, nós devemos pensar e falar que a ansiedade ela é um mecanismo biológico que nós temos. É um sistema de defesa do nosso organismo, que quando esse sistema ele é acionado, ele traz um alerta de um possível perigo, bem como de uma possibilidade de algo dar errado. A função da ansiedade é nos preparar para a ação, é de alguma forma prever e ver anteriormente alguns possíveis perigos. E por esse motivo está muito ligado à questão da preocupação. Se formos parar para pensar na palavra preocupação, arremete a algo antes. Antes, ocupação do verbo ocupar, que significa trabalhar em algo, dedicar tempo em algo. Ou seja, se preocupar é dedicar tempo, dedicar trabalho em algo que ainda não aconteceu e que pode não acontecer. Mas a ansiedade, ela é algo necessário para a nossa vida. Ela traz a adaptação a diversas situações que nós iremos passar. Nós ficamos em alerta quando nós estamos em momentos que pode dar errado, em momentos que podem ser perigosos. Um exemplo é quando a gente está atravessando alguma rua, algum lugar que esteja escuro e a gente não conheça muito. A gente fica numa situação de alerta, olhando melhor, com a visão mais aguçada, os ouvidos para algum possível perigo ali, para que a gente possa fugir desse problema. Isso é a ansiedade que faz. Então a ansiedade, ela é uma reação do nosso corpo. É como se fosse um alarme residencial. Vamos usar isso como exemplo. Quando a gente aciona o alarme residencial, se passar alguma coisa na frente do sensor de presença, o que acontece? O alarme dispara, o som, todo mundo ouve. Esse som, esse alarme, esse toque é como se fosse os sintomas que a casa está sendo ou pode estar sendo invadida. E esse som e esse alarme, esse toque pode ser os sintomas de uma casa invadida ou a possibilidade disso. Então perceba que a ansiedade, pode ser a nossa aliada. Na verdade, ela é. Ela ajuda a gente a identificar problemas que às vezes, na verdade, nem são realmente problemas. Talvez eu simplesmente deixei a janela da minha casa aberta e o vento balançou a cortina e o sensor de presença pegou o movimento da cortina e disparou. Às vezes não é. Só que nesse caso houve esses sintomas do alarme disparando, do toque. E os sintomas da ansiedade são muitos. Alguns deles que nós podemos citar é a mente acelerada, a insônia, a falta de ar, o aperto no peito, a taquicardia, talvez até um formigamento, a respiração um pouco mais ofegante, sudorese, tremores, aquele nó na garganta que dá em determinados momentos, a agitação e muitos outros sintomas. Mas são esses sintomas que diz: a casa pode estar sendo invadida, pode ter algum problema. O nosso sistema de alarme sempre fica acionado, só que o nosso sensor não é de presença, e sim de perigo, ou seja, fundamental para a nossa sobrevivência. Imagine uma casa sendo invadida, mas essa casa não tem alarme. É um grande risco da perda de alguns bens, de alguma coisa ruim de acontecer. Imagine se a gente visse um animal perigoso, como uma cobra venenosa, vindo ao nosso encontro e a gente não sentir medo e não fazer nada. Pode dar ruim, né? Mas geralmente a gente vê esse animal, algum animal peçonhento, venenoso, e a gente faz o quê? Se prepara e corre. O que faz a gente fazer isso é a ansiedade.
O problema da ansiedade, na verdade, é quando ela sai desse plano natural e passa a ser frequente. E aí começa a questão da patologia, da doença e do transtorno. É como se o nosso sistema de alarme ficasse a todo momento ligado. E o sensor que a gente identifica, na maioria, é sempre perigo, é sempre problema. Imagine uma casa o dia todo com o alarme disparado, gritando. Ninguém consegue viver bem dessa forma. Incomoda. Então, o problema é isso, se tornar um transtorno. Um transtorno que vai trazer um prejuízo para a vida dessa pessoa. Se a ansiedade está trazendo um prejuízo no funcionamento, na vida, no cotidiano desta pessoa, da sua vida, aí que está o problema. E falando sobre transtorno de ansiedade, podemos falar que existe basicamente 7 tipos de transtorno de ansiedade. O transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade social, que é a antiga fobia social, também fobia específica por algum determinado objeto, algum determinado animal, a agorafobia, que é de lugares públicos, o transtorno de ansiedade generalizada, que é de uma forma tudo traz a questão da ansiedade, o transtorno de ansiedade de separação e, por último, o mutismo seletivo. É quando a pessoa, em determinados momentos, ela fica muda, ela não fala nada. Se você se encontra dessa maneira, se você tem algum transtorno, saiba que isso tem tratamento. Procure ajuda especializada, algum profissional. Da mesma forma, a ansiedade do cotidiano, que começa a ser um pouquinho mais intensa, também tem tratamento. Inclusive, existem coisas que nós podemos fazer em nosso dia a dia que pode aliviar isso, que pode nos ajudar. Mas me diga aí, você sabia que existe 7 tipos de transtorno de ansiedade? Sabia que a ansiedade ela pode ser e ela é a nossa aliada? Me diga aqui embaixo nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus te abençoe e paz!